Olá, meu nome é Raul Kuzma. E eu sou Daniel Paulin. Eu sou a Lara. E esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, com uma pessoa muito incrível, que é a Lara Martins, nossa amiga que fez faculdade de jornalismo pela Casper Libero, é redatora e mais um monte de coisa. Minha amiga, por favor, conte pra gente quem que é você. Oi, gente, boa noite. Bom, quem sou eu? Eu escrevo. Eu sou a pessoa que escreve. Basicamente, de uma forma bem simples, é isso, assim, que não é nada simples, essa é a minha base. Então, eu sou a pessoa que escreve. E aí, toda a minha história vem disso. Eu, como você disse, eu fiz jornalismo. Eu sou formada, me formei há 20 anos em jornalismo. Trabalhei muito tempo com isso. O que me levou para essa faculdade na época foi o fato de ser uma oportunidade que eu percebi ali uma profissão que eu pudesse escrever, então foi o que me levou para isso. Trabalhei por muitos anos em redação de revista feminina, com beleza e tudo. Depois disso, que aí veio essa transição, porque hoje eu trabalho como redatora. Então teve essa transição, passei um pouquinho por conteúdo digital, e já faz aí quase 10 anos que eu estou no branding, que foi quando essa transição, quando eu saí do digital, fui trabalhar com a Simone Fonseca, que é uma super redatora, incrível, minha guru no que eu faço hoje, assim, foi com ela que eu desbravei esse universo, e eu cheguei, e aí foi quando eu comecei a trabalhar, e aí quando tudo começou a fazer sentido, então, e hoje eu continuo escrevendo, todo esse momento eu fui escrevendo, hoje eu continuo escrevendo, cada hora com um formato e trazendo essa bagagem de toda essa história. E hoje eu escrevo para marcas, além de ser escritora também, tenho minha poesia, minhas crônicas, enfim, tenho o meu lado escritora, mas profissionalmente redatora e escrevo para as marcas, então é um pouquinho isso que eu faço. Muito bom, Lara. Seja bem-vinda, hein? Ao nosso Obrigada. Deepcast. Mais um Deepcast, gente. Daqui a pouco a gente vai chegar no... Esse é o episódio 49, né, Raoni? Nossa, já tem Não, um monte, até 39, me 39. perdi já. É bastante, viu, Lara? Então, assim, a gente tá um tempinho aqui gravando, escutando... É o que você falou, escutando histórias, escrevendo bastante. É muito bacana ter convidados, assim, que agreguem no nosso dia a dia, né? E a primeira pergunta queria saber de você, assim, o que te inspira, porque eu sei que, nossa, às vezes as pessoas acham que escrever é fácil, né? Mas, cara, é dificílimo, né? Então, assim, o que te inspira, o que te inspirou a entrar nesse universo das palavras, né? E conta pra gente um pouco disso. Cara, o que me inspira a palavra em si me inspira, é uma grande Boa. inspiração, de verdade, assim, eu tenho uma paixão pela palavra, tanto que hoje eu faço naming, conceito, manifesto, tudo que envolve palavra, mas sempre eu tenho muito essa questão detalhista, assim, sabe, de palavra por palavra, que às vezes eu tô ali a mensagem, tal que eu tô querendo dizer, mas eu não tô satisfeita até colocar a palavra certa, é um sinônimo, mas é ali, sabe. É a palavra me inspira, eu sou fascinada pela possibilidade da palavra. A palavra é tudo para mim, tudo. Pensamento, é sentimento, você pensa é palavra, você fala é palavra, tudo se traduz em palavra. Então, para mim, eu já tenho uma possibilidade infinita, assim. Isso para mim já é maravilhoso. Isso é uma coisa que me inspira. E fora isso que me inspira, vamos falar uma coisa bem clichê, mas é o meu redor. Assim, eu sou uma pessoa muito observadora e eu ouço muito. Então, tudo me inspira, de comprar um pão na padaria, eu consigo pegar nuances e perceber coisas e ver os detalhes, até coisas maiores, até, sei lá, livros, filmes, até conversas mais profundas. Então, tudo acaba sendo uma inspiração. Assim, eu sou muito apaixonada pelas coisas ao meu redor, pelos detalhes, pelas sutilezas, e isso acaba se traduzindo porque acaba tendo um repertório, né, do cotidiano. Então, o que me inspira é isso. E também histórias das pessoas. Eu adoro ver as histórias das pessoas, os casos. Basicamente tudo, pelo jeito. Nossa, você falou uma coisa que é Que legal. legal. A minha noiva, ela vai no mundo do cabeleireiro, por exemplo, ou na MAC, sei lá, e ela fica vendo maquiagem, vendo não sei o quê. E aí os homens ficam lá de fora da loja, putos, né? E eu não, eu fico eu Observando. fico vendo a embalagem. Nossa, que embalagem da hora. Vou levar lá pro pessoal, pro time, se inspirar. Nossa, olha esse display que muito louco. Olha esse design de loja. Então, assim, é o que você falou.
tudo isso gera repertório, né? Totalmente. Assim, o que eu já saindo do universo, profissional, indo para o meu lado escritora, o que eu já escrevi de crônica, de frases que eu ouvi, você falou do cabeleireiro, de ouvir no cabeleireiro, de ouvir uma frase nonsense solta que aquilo se transformou em alguma coisa, em alguma expressão, e mesmo quando eu vou criar, e aí assim, alguma coisa específica, um projeto de naming, de algum produto, alguma inovação, eu vou a primeira coisa que eu faço é ir para o, sei lá, se for alguma coisa de consumo, né, eu vou para o mercado, por exemplo, para olhar tudo ali ao redor, para ir vendo, por mais que exista toda essa pesquisa e todo esse essa imersão das marcas e das agências e dos times, eu faço minha própria vivência. Então é isso, é ir olhando para o lado, sempre. Muito legal. E Lara, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho muito bacana, porque quando a gente fala de palavra, a gente abre um leque de possibilidades de sensação, de imaginação, que é muito legal, é muito rico, né? O mundo simbólico da palavra. Como é que você consegue mostrar para um ambiente tão cabeçudo como o de empresas, para a gente falar de marca, que a palavra ela tem uma importância que vai muito além do manual o manual de estratégico, visão, missão, valor, ela não vai simplesmente manifestar isso, ela vai manifestar muita coisa a mais, ela vai ser portadora de um universo simbólico fantástico. Como é que você consegue interagir esse universo com essa riqueza do imaginário com gente cabeçuda do mercado? Bom, antes de tudo, você falou uma coisa que eu concordo 100%, que palavra é sensorial, né. É isso, palavra arrepia, palavra toca, palavra emociona, faz rir, faz chorar, é uma coisa que a palavra é isso, é sensorial, você definiu exatamente o que eu acredito e como eu vejo. Como eu levo? Eu acho que é um trabalho bem de formiga, assim, na verdade, assim, a partir do momento que você já conhece determinada empresa, determinada marca, determinado cliente, enfim, e você já fez um primeiro trabalho, ainda que não seja com todo esse trabalho de palavras, às vezes é uma coisa mais simples de conteúdo, mais direta, mais objetiva, mas ainda assim é o seu papel ali escrevendo, quando eles percebem, é bem na prática, você viu o A e o B, tá dizendo a mesma coisa, só que o B está dizendo melhor. Então eu acho que quando eles começam a perceber na prática isso acontecendo, eles sentem, né. Eu posso chegar lá e fazer um discurso imenso, alguns vão comprar a ideia, alguns nem tanto. Perfeito. Mas é isso, é muito na prática e eu percebo muito essa história da porque na verdade, assim, tem 2 coisas. Primeiro que eu percebo que ao longo do tempo as pessoas estão se preocupando mais e valorizando mais a questão da palavra, de se comunicar melhor, de falar melhor. Eu acho que até uma percepção que eu tive até desse último ano, com a história da pandemia e todo mundo ficou fechado no seu canto, as marcas começaram no primeiro momento, pelo menos ao meu redor eu percebi muito isso, um primeiro momento foi de retração, de se fechar numa concha naturalmente, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né, então todo mundo se fechou e a primeira coisa que corta é a gente, né. E Perfeito. aí a segunda movimento foi que eles entenderam, tá, a gente para continuar conversando, continuar essa história lá fora, a gente tem que falar de alguma forma, então começaram a valorizar muito essa comunicação, então acho que é isso, vai percebendo e sente falta. E mas é isso, é a questão da pessoa ter uma na prática, sabe, perceber, ver o antes e o depois, ver a diferença, e é isso, eu consigo aos poucos ir falando e mostrando, eu acho que uma coisa que existe, é mostrar um portfólio para mostrar as possibilidades da palavra, para mostrar como a gente chega, mas para o pessoal cabeçudo é mais difícil mesmo, porque às vezes mesmo lá dentro, você tem que seguir a formulinha deles, né. Você tenta levar, Uhum. uma coisa que eu tento muito falar gente, a simplicidade, ninguém lê hoje, ninguém lê muito, e quem lê ninguém vai se importar com o texto rebuscado, né, uma arrogância, um dono da razão. Gente, a gente já tá careca de saber que as marcas têm que conversar, e isso se traduz como na escrita? Sendo uma linguagem simples, fácil, que como se fosse uma conversa, é um escrever como se fala mesmo, né. Então isso é uma coisa que eu tento muito levar para as empresas, mostrar a importância de falar simples, que assim você vai conseguir atingir quem você quer atingir.
E um segundo momento, quando eu consigo confiança, é quando eu consigo encaixar minha poesia, né. E aí é Que maravilhoso, é o legal. melhor dos mundos. Quando a pessoa ganha confiança e já percebe e vê essa diferença, e eu consigo ir encaixando essa poesia, é maravilhoso. Ô, Que Lara, legal. recentemente a gente fez um trabalho aí com você, né? Pra um cliente nosso que é até de cosmético, né? Que é a Pink. Aham. Eu pude perceber ali, né? Na hora que você foi falando sobre o tom de voz, sobre a expressão verbal ali da marca e o manifesto depois, falando pausadamente, com as imagens, elas se emocionaram, né? Então elas ficaram, nossa, encantadas com tudo que você trouxe. E aí você criou um baita desafio para mim, né? Porque toda a expressão verbal foi com louvor aprovada com sucesso, né? Agora, Daniel, que se vire aí com a identidade, né? Porque a gente quer ser surpreendido também. Mas eu senti que, assim, é o que você falou, é emoção, porque eu acho que passa ali na cabeça, passou na cabeça delas ali, né? Eu acho que um filme de tudo que elas vivenciaram, e você conseguiu, assim, pegar a essência do negócio, traduzir em palavras realmente, e não é só traduzir em palavras, é vender o peixe ali no momento certo. Porque se você vende, se você manda por e-mail, você quebrou a experiência, né? É, Então, eu queria é. que você comentasse um pouco disso para quem está escutando a gente, que não basta só escrever bem, pegar um bom briefing, mas também tem o momento uau ali, o momento da venda que ela tem que ser mágica também, né? Mas eu queria começar um pouco antes desse momento da venda, assim, que você falou desse processo, e que para mim é muito importante, porque tem esse sentar, o ouvir. O ouvir para mim é essencial. Eu sou uma pessoa que em qualquer reunião de Boa. briefing, de qualquer conversa, eu tô sempre eu falo pouco, eu não tenho muito a falar naquele momento, eu tô sempre disposta a entrar ali na pessoa. E você me falou de que ela ficou muito tocada, é bem isso, assim, é uma sensibilidade que você tem que ter de ouvir. É a pessoa, você tá entrando naquela história da pessoa. E se você não estiver ali envolvida, se você não dá ouvido, se você não prestar atenção, não entrar naquela história, você não consegue captar o que ela tem para falar. É quase um trabalho de joalheiro, sabe assim, Verdade. o material tá ali, tá dentro, a pedra tá lá, pedra bruta tá lá, eu não vou inventar a roda, o que ela quer tá dentro dela. Cabe a mim escolher qual que é a melhor pedra, pegar a gema ali que tá mais brilhante, que é aquela que eu sei que vai render mais, e lapidar para chegar no brilho certo. Mas eu tirei de dentro da pessoa isso. Então, esse trabalho de joalheria que eu faço, né? Que eu acho que é legal. Legal. E aí é isso. E aí chega então nessa apresentação que você falou, né? Porque o texto tem ritmo. Assim como eu ouvi para tirar dela com essa sensibilidade toda, eu traduzo e transmito essa sensibilidade para o texto. Eu acho importante mostrar para a pessoa se envolver, né. Então, assim, não é que eu chego e vou mandar um texto do Word para a pessoa, né. Eu falo que eu sou uma redatora esquisita aqui, eu não tenho nem Word no meu computador. Eu vou direto no Keynote aqui, porque, existe uma história, não é uma coisa seca, papum. "Ah, olha, era uma vez a marca XYZ assim", não, tem um porquê, o que que eu captei daquela marca, como eu cheguei lá, que eu vivia, onde eu pesquisei, o que que eu entendi de tudo aquilo, até chegar naquela história, e a história é contada também com toda essa cena, né, tem o visual, tem o ritmo que se dá para o texto. Texto para mim é muito ritmo, né, é quase uma música. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma velocidade, tem as suas pausas certas, tem o seu ponto certo. Para mim, Legal. quando eu termino de ler um texto, eu tô quase cantando aqui, que quando eu leio em voz alta, porque é muito isso. Então isso ajuda a transmitir, né, e a pessoa também percebe ali nessa conversa a importância e começa a se ver ali naquela história, né. Eu acho que é muito importante realmente e é o valor, né, poxa, é o trabalho que você está fazendo, assim, você tem que fazer uma entrega, é a alma da pessoa, você tem que fazer uma entrega à altura da alma da pessoa. Legal. Boa. E, Laura, uma coisa que eu achei muito legal do que você falou, que é essa construção de vínculo, né, pela alma da pessoa. Isso eu achei muito legal. Uma das coisas que eu vejo e que eu realmente queria te perguntar, por que você se deu essa treta de criar naming, cara? Porque é um trampo de couro muito denso.
Você desde o primeiro momento me fala isso, eu acho tão engraçado. Eu vou te falar por quê. Pela primeira resposta que eu dei aqui, pela palavra. Eu acho incrível você pegar uma palavra e traduzir uma porção de coisas. Você traduz a ideia da marca, você traduz o produto, você traduz, sei lá, a essência, cada um tem um caminho, enfim, mas isso em uma palavra. Olha que lindo que é isso, olha o poder Fantástico. dessa palavra. E tem uma coisa estética também, né, porque daí você vê os desenhos se formando. Sabe vocês assistiram o Gambito da Rainha? Ainda não. Ainda não. Ah, que pena, porque tem a cena ali que ela visualiza o jogo na parede, assim, uma coisa meio mente brilhante, sabe, que ele vai vendo a conta de matemática se formando na frente. É um pouco isso, eu vou vendo as palavras, elas vão dançando e se formando na minha frente, é uma Nossa coisa meio senhora. louca. Mas é isso, assim, é essa paixão pela palavra, eu acho que ela forma desenhos, ela vai se juntando e de repente eu gosto muito do trocadilho, até dos mais banais e até os mais elaborados, eu Que faço legal. muito. Por que isso? Porque ele te surpreende, de repente você está indo por um caminho, ele vai por um outro caminho. Então, imagina, você É, consegue traduzir uma marca inteira numa palavra, é muito é poder, o né. ir além de Eu ir, hein, Lara? exata exatamente. Então eu acho lindo isso, eu gosto quando chega naquela coisa concisa, e eu sou muito também concisa na escrita, assim, eh, nas minhas criações, eu faço muita frase, eu faço muito microconto, então por causa disso, eu acho muito lindo uma mensagem grande e você conseguir traduzir tão pouco e ser tão intenso e tão profundo, sabe. Mas não é o trabalho, não é papum, né, É. dessa do É. naming, exige ali um processo, exige ali uma coisa além. E quando você lê um briefing ou tem um processo de imersão, quais os pontos que mais te inspiram? É quando a pessoa fala e ela fala também com o corpo e isso dá um brilho no olho, porque aí eu vou saber de fato que ela está falando de algo realmente íntegra dela, assim, inteira. Ela está lá. O que te inspira num briefing? Nossa, essa pergunta é bem difícil, deixa eu pensar, porque o que me inspira num briefing bem dado, né, sempre inspira. Isso é bom. Muito bem. Isso acho que inspira todo mundo, quando a pessoa sabe realmente o que quer naquele momento. Tá, eu acho que é diferente, eu acho que não existe uma fórmula ou uma resposta exata, porque o tal do cada um é um, mas é meio que isso, porque você pega uma marca grande, que você não vai conversar com a pessoa que criou aquela marca, você vai conversar com uma pessoa do departamento de marketing ou de inovação, enfim, que seja, que tudo bem, aquilo pode ser a grande paixão da vida dela, mas é diferente de você pegar uma marca pequena, da mulher que foi e teve uma vivência a partir daquilo, colocou toda a sua vida naquela história. Então, cada um é uma coisa. Essa menor que traz essa história, você vê a paixão na vida dela, o brilho no olho, isso é super inspirador. Agora você pega uma marca grande, inspira você ver que você consegue falar com tanta gente e levar aquela história, porque existe uma coisa também do comportamento, né, no nosso trabalho, né, de ver o comportamento, de entender o comportamento das pessoas, né, uma marca é o comportamento baseado no comportamento do outro. Então, eu acho que nesse caso de marcas maiores, eh não existe esse lado tão da paixão, né, tão à flor da pele, mas existe um lado comportamental, um lado do humano que eu gosto muito, que eu acho que talvez seja isso que me inspira, eu acho que é aquilo que eu falei lá atrás, do que eu ouço quando eu vou comprar pão na padaria, que é uma coisa mais comportamental, de almoçar e ver as pessoas ao meu redor como se comportam e entender aquilo, e ver como aquilo reflete, então eu acho que é mais por esse lado. Não tem como comparar essas coisas, mas eu acho que é sempre o lado humano da história. Acho que é isso. Dei essa volta toda para chegar, acho que é sempre o lado humano na história, por mais que a gente esteja falando de Que legal. marca. A gente sempre cai no humano, seja a sua história, seja o seu comportamento, seja o seu pensamento, enfim. Eu acho que é isso que talvez seja essa a resposta. E você pode contar um case pra gente aí que foi marcante na sua trajetória aí profissional? Ai, gente do céu. Poder a gente pode, né, o problema é minha memória. Minha memória às vezes eu olho, às vezes eu tô na rua e falo: "Olha, isso aqui eu fiz, isso aqui eu participei, isso aqui aconteceu". Eh, Mas tem algum? eu acho que esse que você citou recentemente, que não é um projeto, não foi um projeto imenso, né, o da Pink,
mas foi super emocionante, porque envolveu muito, ela chorou, assim, eu falo que quando choram é um grande final de apresentação, né. E ela é super emocionada, você vê, então aquilo me tocou muito. Hã, eu tive alguns cases, deixa eu pensar, o que que eu posso destacar, assim, tem desde lá atrás, ainda antes de falar em branding, quando eu estava com conteúdo que eu fazia Nike Corre, foi um case bem grande, inclusive é um case super premiado por aí, por mundo afora, um case da vários projetos que a gente ia fazendo lá com a agência, mas eu acho que ali eu comecei a ver essa questão que a gente está falando do humano, sabe, porque eu era a pessoa que fazia todo o conteúdo digital da marca, e era um momento super começo de rede social, enfim, não tinha nada do que é hoje, não tinha nem Instagram, não tinha nada disso, era mais Twitter, e era engraçado como as pessoas conversavam no aberto com a marca, e todo mundo sabia, eu era a cara da Nike, então eu era meio que a figurinha, assim, eu ia nos eventos de corrida, sabiam quem era eu, sabe, vinham falar comigo e tal. Então, no aberto ali falavam com a marca, criticavam, xingavam ou não, falavam bem, mas enfim, e vinham imediatamente para DM para falar com a Lara, com a pessoa, e Legal. falavam com outra voz. Então eu acho que, assim, não foi um case que eu tenho de criação, mas eu acho que foi um case muito importante de ter trabalhado, por começar a perceber essa relação das pessoas, sabe, para conseguir levar para esse lado humanizado, assim. É, Ao longo da conversa, se eu lembrar de alguma que seja bem grande para falar, eu trago para vocês, é que realmente minha memória é um pouco chata. e olha só que louco isso, né? Porque hoje a gente teve uma reunião com um cliente e aí eu contei um pouco do poder que tem uma expressão verbal mesmo, o tom de voz de uma marca, e como que a Magalu fez isso muito bem com a Uhum. Lu. Meu, eles personificaram a Magalu, a Magazine Luiza, né? E, cara, eles têm uma abordagem super diferenciada dos outros varejistas aí, né? E É, no final você tá falando com a Lu ali como sua melhor amiga e é um avatar, né? é. Então, isso é Exatamente. muito legal. Sabe que eu lembrei agora, você foi falando, eu lembrei, eu precisava de um tempo. Eu lembrei de um projeto muito legal que eu fiz pra Eudora, de name, que tem tudo, tem naming, tem conceito, foi tudo envolvido, assim, um perfume que chama Immense, Ó, que que é um legal. nome é meu, conceito também, e foi um projeto muito muito gostoso de fazer. Fazer perfume é muito bom, né, tem outros projetos lá E dentro da Raoni Eudora sabe também bem aí. meus. Eu tenho bastante coisa lá da Eudora, são cases, geralmente, que te permitem ir longe, né. Tem um mundo de abstração aí, você vai e de repente você tem uma possibilidade ali de viajar e não te seguram, porque querem que você viaje mesmo. Então esses projetos, esses cases são muito legais, assim, de fazer, muito gostosos. E esse Imensa, acho que foi o primeiro lá em Eudora que eu fiz, foi muito marcante, e justamente por isso, assim, tem essa poesia. Fazer perfumaria tem isso, eu consigo levar poesia, realmente, é isso que eles esperam de mim, inclusive, né. Então, eu acho que esse é um dos que eu poderia destacar aqui, e eu vou lembrando de outros depois. Boa. Que legal. E Lara, qual que você teve algum momento já de tipo, tomara que o Thanos venha logo? Principalmente quando a gente está falando dessa relação das palavras, né? A gente está falando muito dessa relação, que tem um toque subjetivo, né, de interpretação. Uhum. Você teve algum desafio já que você falou, putz, cara, que merda deu aqui? Ai, você diz já entregar alguma coisa e falar: "Putz, estou entregando uma merda"? Não, de você entregar tudo, briefing redondinho, tudo redondinho, na hora de que o cara falou, cara, não entendi porque não era isso. Olha, não me lembro, sabia? Eu acho que nunca cheguei a passar por isso, assim. Eh Não, acontece de repente, você faz uma história ali e muda no meio do caminho, né, ou, por exemplo, eu fiz recentemente para um brand book, um reposicionamento global de uma eu não é uma marca que ainda está na confidencialidade, não posso falar, mas enfim, um reposicionamento que eu fui trabalhando junto com o pessoal de estratégia. Então, assim, a gente foi criando o book, eu fui escrevendo e fazendo, e aí hoje e ao mesmo tempo elas estavam tomando as decisões,
estratégicas e de posicionamento, então vai mudando, aí vai para cá, vem para cá. Eu não acho não é ruim, não deu errado, mas é um processo que vai um pouco mais, né, anda, para, muda de caminho, ele não flui tanto. Então ele é um pouquinho mais difícil de chegar, porque de repente a gente estava num pensamento, escrevi o manifesto, não, daí de repente não é mais tão isso, porque a estratégia mudou um pouquinho. Então, nesse processo de ir no paralelo, porque o prazo era curto, acaba tendo esses desvios, né. Mas é isso, não é que um briefing não é que foi um entendimento errado do briefing ou passado errado, né. É só o processo que foi um pouco diferente, e aí vai dando essa, eu acho que é nesse quando acontece isso, quando o cliente não tem clareza ainda do que quer, Perfeito. que acontece a entrega um pouco esquisita ali, Nossa, né. você falou uma coisa super interessante agora. Quando o cliente não tem clareza, porque ele É, pode tanto o projeto ser um sucesso quanto um fracasso por conta do cliente, né? é. E eu falo muito com o Thales aqui o nível de maturidade das empresas, né? Porque tem empresa que a gente aprendeu um pouco no sofrimento aqui diário, que é um pouco assim, né? Às vezes a pessoa quer um projeto de branding, ele nem sabe o que é branding. Daí quando ele leva para a diretoria não entende nada da proposta e nega, e a gente demorou 5 dias para fazer a proposta. Cara, é um mega desafio, né? E aí o cliente muitas vezes ele não sabe. Então a gente está começando agora a falar assim, o que é branding, né? Me explica qual que é a sua dor, para ver se a gente faz praticamente um assessment, para Aham. entender se ele realmente sabe o que ele está pedindo, né? E a gente tomava muito na cabeça porque realmente o cliente às vezes não sabia o que estava pedindo, quando entregava ele estava esperando uma coisa e vinha outra, mas você me Uhum. pediu isso, né? Então eu acho que esse detalhe aí com o cliente é muito importante para estabelecer uma relação boa, né, harmônica entre as partes. Até lembrei, você estava falando, lembrei de um super recente, um caso, foi 1, 2 semanas, que me passaram foi uma agência que me chamou. E a agência me passou o briefing, estava tudo certo, fiz, segui, aí eles aprovaram, passaram para o cliente aprovou, e tinha que entrar no ar, era uma plataforma lá, tinha que entrar no ar no dia X. Um dia antes do dia X, eles me ligam: "Temos que mudar tudo, porque a diretora leu agora e não era nada disso". Eu falei: "Mas onde estava a diretora quando a gente fez todas as etapas anteriores?". Que eu fiz um esqueleto, mostrei sobre o que ia falar, mostrei o tom de voz, mostramos onde que a gente ia chegar, passou por todo mundo, inclusive dentro da empresa, e cadê essa diretora? "Ah, ela pediu desculpas, que ela só entrou agora no processo, mas teremos que mudar tudo". Eu falei: "Gente, aí é sacanagem, né, porque entrei, fizemos e tal", mas é isso. No caso, o briefing não foi nem que o briefing foi errado, na verdade, internamente era uma zona a empresa e sei lá onde estava a diretora que devia ter visto e não viu, e aí tivemos que dar 3 passos para trás, porque é isso, no fim das contas o que ela queria, era o que a gente tinha feito na segunda etapa, estava pronto aquilo, Oh, estava meu feito. Deus. E aí a gente foi Nossa. avançando e tivemos que voltar, porque simplesmente ela não viu. Então é isso também, né, às vezes um pouco de confusão ali, essa coisa de prazo, tudo para ontem, as pessoas estão com uma pressa, né, tudo para ontem. Isso também dá uma atrapalhada, Ah, né, a gente vai se ajustando, a gente entra, tal, mas eu acho que essa coisa de desorganização é um pouco complicado, né? complicada, é. Raoni, manda bala. Que legal. Eu tenho um monte de pergunta aqui. Se me deixar, eu vou dominar o negócio. Porque Não, muito me beleza. encanta esse universo das palavras também, Lara, né? Eu tive uma escola que foi uma escola de escrita, foi a poesia, né? Mas isso faz tempo. Não vou falar quanto. Faz tempo. E Pode uma... falar, vamos falar datas aqui. Não, eu tô bem ainda. Tem só um fio de cabelo branco só. Mas tem uma coisa que eu percebi muito, que é muito legal, principalmente quando você tem esse afeto com a estética, né, com a construção, com o ritmo. Às vezes é muito difícil traduzir isso para uma linguagem corporativa. Como é que foi a tua transição? Ou ainda pensando esse do tipo, porque uma hora você escreve para uma corporação, uma hora você escreve poesia. Como é que é o teu processo de desligar essa chavinha do ambiente
poético, que tem toda uma sensação, tem toda uma alma ali, para um ambiente corporativo que sim, precisa ter uma alma, mas precisa ter uma linguagem às vezes muito pragmática, muito assertiva, né? Mas com certeza mais simplificada que a poesia. É uma chave difícil de virar mesmo. Eu passo, às vezes inclusive às vezes eu fecho a chave tão forte que eu vou super pro outro lado, pro corporativo, assim, sabe, tanto Uhum. querendo ir pro outro lado. É realmente é uma chave que ali, se são marcas que eu sei que estão mais abertas para isso, tranquilo, não, nem me dou o trabalho de virar essa chave, né, tá tudo incorporado, tá tudo ali junto, então para mim tá lindo. Mas quando realmente é uma coisa que exige exija que seja mais quadradinha, vamos dizer assim, mais formal, eu demoro até mais, de verdade, porque é isso, eu preciso parar, eu faço primeiro o meu processo, eu organizo ali as ideias, escrevo, enfim, mas eu preciso, não vai tão natural, eu preciso parar e pensar: "Não, isso aqui é uma corporação que está falando, aqui é sei lá, uma entidade financeira e tem que ser mais formal, tem que ser mais objetivo, não tem que fazer aqui esse jogo de palavra aqui não faz sentido, essa poesia aqui a gente pode tirar, colocar um pouco o pé no freio. Então, existe um segundo trabalho aí, sem dúvida. Mas a chave não vira, você está escrevendo, é um trabalho de edição. É como se fosse uma segunda pessoa. Então, aí entra lá a Uhum. editora, que vem com o olhar primeiro eu coloco as ideias, eu nunca jogo as ideias, eu sempre jogo as ideias sem nenhum critério, sem nenhum filtro. E aí na hora da edição entra lá a editora que fala: "Não, isso aqui não é assim, então vamos mexendo", né. E aí tem que ter essa lucidez aí. É difícil realmente, não porque seja difícil um trabalho, não que eu não seja acostumada, mas é difícil porque vai contra a minha natureza. Perfeito, perfeito. E que é muita treta, né? Porque uma coisa é aquilo que flui. E aqui eu tô aqui, tô fluindo, tá? E outra coisa é quando a gente tem que mudar essa chave de edição, né? De tipo, tá, legal. É. Eu tô falando pro engenheiro. Não, e como eu sempre tendo, eu falei, eu defendo que seja uma linguagem sempre muito simples, ou escrever como se fala, eu também tenho que tomar cuidado para não ficar uma coisa informal demais, dependendo da situação, né. Eh, Porque você corre esse risco de cair também nesse, né, nem falando da poesia, falando até do rebuscado, eu jamais vou ter o rebuscado, esse eu nunca vou defender, e não é meu perfil, nem sei escrever rebuscado, nem é minha pegada. Mas ainda assim existe o limite ali do formal, do informal, né, do mais sério, menos sério, que tem espaço para uma brincadeira, não tem. Então, existe esse momento aí, esse olhar que é importante sim, mas sempre com a simplicidade, é isso, assim, sempre com a simplicidade. A poesia pode não estar sempre, mas o falar como se escreve, o escrever como se fala, o ser simples, o ser fácil, o acessar todo mundo, Perfeito. isso para mim não tem como fugir disso. E tem algum, assim, eu não sei, sou leigo nisso, né, mas tem algum estilo de escrita, que vocês têm algum nome que vocês dão ou não existe muito isso? É mais informal mesmo, mas como que é isso? Não tenho muito estilo, né, eu tenho assim, eu acho que isso que a gente está falando aqui, são aquelas definições de tom de voz, por exemplo. Não é um estilo de escrita, mas são essas características de tom de voz, que aí entra aquela parte da descrição, que quando a gente fala todos aqueles pontinhos ali, né, é mais objetivo, é mais divertido, eu acho que não é o estilo da escrita, mas é sem dúvida nenhuma o estilo é o como se fala, é o tom de voz, é Eu isso, digo, a Lara tem definitivamente. um estilo próprio, assim? Ah, tem, eu acho, viu. Mas não é que tem um nome, mas eu acho que quem me conhece consegue saber que aquele texto, não, quando eu tô escrevendo pra marca não, mas se me deixam mais solta, vamos dizer assim, se me deixam mais livre, É. eu acho que é possível captar ali umas Larice Por sim. isso que Eu é acho que dá por pra isso que é legal, né, porque você constrói um território seu, né. você vai se entendendo e sabendo como que, porque é isso, assim, é uma coisa que eu gosto muito e eu sempre desde criança,
Eu, naturalmente, quando eu era adolescente, eu acabava escrevendo coisas que você acaba seguindo os seus autores preferidos, sabe aquela coisa? Você lê uma coisa que você achou interessante, você mais ou menos copia. Você trabalha, eu entrei em revista feminina, você seguia aquele padrão, aquela linguagem, então você vai meio que se encaixando e descobrindo o seu formato, descobrindo sua personalidade, né. Acho que hoje eu já tô bem mais madura nesse sentido, já tenho minha cara, já tenho minha voz, isso de novo, falando eu não para as marcas, né, tô falando da minha voz mesmo. Então isso é uma construção que você vai descobrindo e que você vai uma personalidade que você vai formando, né, você descobre, você se sente confortável naquele ambiente. E nas marcas, eu acho que eu vou levando, não necessariamente o meu jeito de escrever, mas essa minha visão, essas meu esse um pouquinho daquilo. Aqui eu posso colocar poesia, aqui eu posso colocar leveza, aqui eu posso colocar, eh, não sei, um trocadilho, uma graça. Então a gente vai colocando ali para porque eu acho que também no fim das contas é um pouco isso, né, porque eu acho que esses são os diferenciais também que eu consigo levar. Legal. Legal. E, meu, você tocou um ponto que eu acho bem legal a gente falar, acho que até porque a gente falou super pouco disso no DIP, que é a relação do tom de fala. Primeiro, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho como é que você acha que é uma construção ideal de tom de fala, pensando, puxa, a gente só consegue falar de tom de fala quando a gente tem clareza de um propósito, ou quando tem clareza de uma proposta, ou de um comportamento a ser traduzido em tom de fala, então não é uma coisa que, uau, Cri, toma, tá aqui. Não, tem processo, né? Uhum. E marcas que têm um tom de fala têm uma interação mais fluida com as marcas que falam que quando criam um tom. Não vou nem dizer que é um tom de fala, mas é uma coisa que parece um patchwork, que cada hora ela fala de um jeito. Ah, naturalmente que tem, né, porque no fim das contas, a conversa flui, né, conversa flui, se conecta, o público ali, o que ele tá com quem tá querendo falar, se identifica, é aquela coisa, né, o tom de voz é quase que um dialeto, um idioma, né, tem o seu jeito ali, as pessoas se identificam, quem faz parte daquele grupo ou quem quer fazer parte, ou quem se identifique, enfim, vai se conectar, né. Agora se aquela marca falar de um jeito que não é muito o seu jeito, não é muito sua pegada, você não está muito acostumado com aquilo, é como conversar com uma pessoa, você está numa roda com uma pessoa que tem o seu é do seu universo, fala palavras que você conhece, traz referências que você tem, a sua conversa vai fluir. Agora se você está ali, daí vem uma pessoa de fora falando outra língua que você não entende, aí o outro chega cheio de gíria, aí chega um com gírias do Nordeste, gírias do Sul, gírias da Espanha. E aí você começa a ficar travancada a conversa mesmo, né. Então, naturalmente que se você mantém ali, vai fluindo, é por isso que é tão importante. Parece que é uma às vezes se bem que cada vez mais as pessoas eu percebo que as marcas estão valorizando isso, mas, se você não tem, fica uma loucura aquilo, né, fica cada um falando uma coisa, falando de um jeito e não cria uma identidade, porque no fim das contas também, além de você se conectar com o público, o jeito que você fala te ajuda a reforçar a sua identidade, né. Então tudo facilita a comunicação de todas as formas, para todos os lados. Isso é bem legal. E Lara, você tem esse desafio, não sei se você já teve, ou se ele faz sentido, um tom de fala, né, que ele tem ali a sua estrutura e tem assim as suas derivações para a rede social, né? Então, putz, o LinkedIn ele é muito mais B2B, então não dá para falar, pô, e aí, brother, tal, tal, tal. O Twitter ele já é mais ágil, o Instagram ele é muito mais visual, e cada dia tem uma rede social nova. Então eu fico imaginando, tipo, legal, temos um tom de fala, tá legal, como é que a gente fala em determinados canais que antes não tinham e hoje tem e provavelmente vai precisar ter uma possível revisão, uma atualização. Como é que funciona essa construção dentro de um ambiente tanto canal novo que nasce a toda hora? Então, é difícil isso, né, realmente, porque cada canal é de um jeito, cada lugar é de um jeito, e cada lugar tem uma pessoa, né. Eu acho que, assim, a base de tudo é que antes de tudo, por mais que sejam vários canais, por mais que sejam vários ambientes e tudo mais, a marca é a mesma. Então, assim, tem que ter uma base ali que é a mesma essência, a mesma base, não dá pra gente ficar também falando cada lugar de um jeito, cada lugar uma personalidade, aliás, diferente. Mas você tem que entender quem está em qual canal e o que você está fazendo ali para ir adaptando, assim. É um trabalhinho bem chatinho mesmo esse, né, porque a gente mesmo, enquanto pessoa física,
se você para pensar, a gente vai escrever no LinkedIn, não é profissional, tem que falar um pouco mais aqui com seriedade, não dá para ficar jogando meme. Você vai para o Instagram, aí já é mais ali, já dá para fazer uma sacadinha. Então, a gente mesmo vai se adaptando, é muito de ter essa sensibilidade de entender o que é Legal. cada um, mas eu não acho que sejam mudanças gigantescas, tá, de um canal para canal, acho que são Boa. sutilezas. A essência é a mesma, a identidade é a mesma, a mensagem não necessariamente a mesma, porque às vezes você fala com um público aqui, outro ali, mas assim, mas você é ali o mesmo. O que você vai fazer é ter bom senso e saber o que cada canal é, mas são sutilezas. Não acho que seja um grande plano diferente para cada rede, sabe? Perfeito. É, é pensar como se fosse uma pessoa. No fim das contas, é tudo como se fosse uma pessoa. Então, e É tudo aí. gente, né? É tudo gente. Não, e eu ia falar uma coisa que é importante, assim, apesar que eu. Puta, nós somos uma agência e, né, desde quando eu ia na Visa, em 2013, daí eu chegava lá de camiseta polo, hein? Olha só, eu já achava que eu estava, né, super formalzinho, né? Daí chegava o cara lá de terno e gravata e falava, ah, mas também você pode, né? Você é de agência. Era como eu mais escutava. E aí, cara, hoje eu tô vendo assim, eu faço call o dia inteiro, né? Virou uma loucura, né? O, hoje videoconferência é, né, 5 por dia. Cara, os CEOs, os diretores estão falando comigo, cara, de camiseta, né? Então, assim, eu vi uma mudança nessa pandemia e, assim, o que eu percebi com as marcas, né? Que a gente precisa ser mais autêntico, né? Que antigamente eu via, ah, não, mas realmente tem alguns mercados que precisam, né? Eu defendo isso. Mas a maioria das marcas, eu acho que a gente vive copiando os outros, a gente perde nossa identidade, né? E eu falei assim, porra, meu, é isso. Não pode ter um CEO usando um moletom e ser o pica das galáxias e dar um show, né? E usar, obviamente, toda a sua expressão verbal, toda a sua parte visual, tudo. Eu acho que isso é demais, né? Eu tô até me prolongando um pouco, porque eu tive uma experiência no passado que a gente foi num seminário e chegou o cara, todo mundo de lá de terno e gravata, chegou o cara da Netshoes, o CEO da Netshoes, meu, com roupa esportiva. E eu achei aquilo demais. Ele falou assim, meu, eu tenho que ser a minha marca, né? Eu tenho que vestir a minha marca. E eu acho que isso as empresas estão começando a entender no ambiente digital também. E tem tudo a ver com o quê? Com o branding, com o tom de voz, com tudo, né, que a gente está construindo. Não sei se É. vocês concordam com isso. Eu concordo 100%, de ser autêntico, é exatamente isso, porque senão começa a ficar todo mundo igual e ninguém se destaca, né, falando especificamente da marca, é basicamente isso, fica todo mundo falando o mesmo padrão: "Ah não, eu sou tecnologia, vamos todos falar dessa forma". O que é a coisa mais legal do que ligar na Apple? Vocês já fizeram atendimento na Apple? Ah, Eu faz amo, muito eu tempo. divulgo para todo mundo. Sempre que eu preciso qualquer coisinha eu ligo, porque parece que eu estou ligando para um amigo. Eles me atendem e é isso, não é porque é tecnologia que tem que falar um monte de assuntos termos, aliás, diferentes e difíceis, tal, vai ganhando essa autenticidade, né, você é muito mais verdadeiro e a marca consegue agir mais naturalmente, tem mais propriedade para agir e se colocar no mercado, se está sendo ela mesma, está sendo autêntica e não imitando e seguindo esses padrões. Então eu concordo com certeza com você, essas definições, pré-definições que existem, né, de mesmo isso que você falou, tá, de polo, você pode, é isso, a gente vai criando umas imagens que é isso que tem que quebrar. A gente fala isso para o dia a dia, mas tem que quebrar para as marcas também, para a gente ter a própria verdade. E eu acho que o grande lance do branding conecta com o que eu falei lá no começo, que eu gosto de ouvir as pessoas. Eu acho que, assim, se o meu trabalho é ouvir as pessoas para traduzir, a marca em si tem que se ouvir, né, então eu acho que o trabalho de branding é um trabalho muito de se ouvir, escuta para mim é o grande chave de tudo, então é ouvir o que está falando, o que querem, mas também se ouvir, então a marca tem que olhar para dentro e falar: "Tá, mas afinal de contas quem sou eu? O que que eu quero? Né, o Total. que que eu vou levar para frente?". Então Perfeito. é um trabalho de escuta de todos os lados, não somente entender o que o meu público quer, não apenas uma pesquisa de consumidor ou de público, mas também saber o que que você quer oferecer, o que que você pode oferecer, o que que você está conectado com aquele público especificamente ou qualquer outro que você vai mudar.
é um grande trabalho de escuta aí, de fora, de dentro, de todos os lados. Eu vejo muito dessa forma. E você, Raoni, o que você acha? Cara, eu tô com vocês. Porque é isso, eu acho que vocês já falaram tudo. Acho que se eu falar qualquer coisa vai ser mais coisa, mais redundante. Eu acho que é isso. Sem alma não tem nada. É, E pra ter alma a gente defini já tem espelho. Boa. exatamente. E Lara, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, uma coisa é a gente falar de inovação. Falar de inovação, a gente está falando de percepção de valor. Uhum. Né? Percepção de valor a gente está dizendo com repertório. Repertório tem contexto, tem linguagem, tem um universo ali de vivências. Então, é possível a gente falar de uma poesia que tem um processo de disrupção? Ou uma poesia que leva a um processo de inovação? Ou cada macaco no teu galho? Poesia para a gente imaginar e se sentir. E quando a gente fala de coisas corporativas, é só para o universo corporativo. Você diz levar uma poesia para um universo corporativo, é isso? Não, inclusive, eu até me atrapalhei, porque eu nem sei mais o que eu perguntei. Assim, dá pra gente ser disruptivo na poesia, na escrita da poesia, na entrega da poesia? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? É que você falou, é que a primeira pergunta que você fez, eu levei para um outro lado, eu tinha pensado numa outra coisa. Não sei se eu peguei certo lá no começo. Eu estava entendendo mais uma linguagem dentro das marcas mesmo. Ter uma disrupção a partir da poesia, sabe? Mas linguagem, eu não sei te responder isso, assim. Eu acho que se for esse caminho que eu interpretei de cara dessa sua pergunta, eu diria que é possível sim fazer inovações e quebrar padrões e ideias com a poesia. Eu fiz um brand book recentemente para uma marca grande, que é uma marca que, na verdade, ela já tem uma cabeça mais aberta, porque é uma marca de moda, então já tem naturalmente, mas ela queria um brand book e a ideia ia ser o brand book básico, padrão ali, entra missão, visão, valores, propósito, etc, etc, etc. Falei: "Gente, vamos fazer uma coisa diferente?". Hum, E aí eu falei: "Vamos contar de uma outra história". Pra você ter uma ideia, é tão diferente que ele, né, inclusive o formato dele é na vertical, né, que a legal. diagramação. Falei: "Vamos contar de outro jeito?". E eu contei a história e eu fui colocando os valores, os comportamentos nessa história. Em momento nenhum a gente tinha uma pausa para falar: "Então olha gente, agora vamos falar quais são a missão, visão, valores". Não, foi contando e foi com esse ritmo, foi com essa poesia, sabe. E vem, de repente é uma frase que traduz tudo, e aí vem, conta história ontem, hoje, amanhã. E aí foi é um livro, virou realmente um livro. Então eu acho que é isso, conseguir o inverso aconteceu. A gente conseguiu levar um padrão que é um brand book, que existe um padrãozinho ali, né, um roteiro, muda aqui, muda ali, mas basicamente tem um roteiro, e a gente conseguiu levar uma coisa completamente nova, completamente diferente, sem deixar de levar a mensagem, de fazer o propósito daquele material, que é o traduzir a marca. E foi através desse pensamento, que daí a agência super comprou ideia, a designer também veio junto, e a gente entrou nessa grande loucura aí de criação, e que ficou maravilhoso. Que Eh, legal. então, assim, sim, por esse lado, sim. Acho que eu consegui sair pela tangente e trazer alguma coisa que Não, foi perfeito. eu Foi acho perfeito. que conta um pouquinho desse universo, assim, mas é isso, eu acho que é possível, mas é isso, também tem que estar aberto, né, não adianta, e também não é qualquer marca que também faça sentido, né, também não é qualquer É, lugar, não adianta querer sair por aí vendendo todo, poesia, todo né, mundo não quer é, ser Nubank hoje, né? é, tenta entender o lugar de cada um a mensagem de cada um, enfim. E até porque, né, Lara, eu, de novo, né, se todo mundo for descolado e ter o mesmo tom de voz, também entra no senso comum, né? Eu acho que Exatamente, é legal exatamente. ter a diversidade. Cada um pensa de um jeito, cada um age de uma forma, e respeitar, né? Exatamente. É a autenticidade que você falou agora há pouco, assim, para mim isso é a grande marca, e eu acho que é o grande barato do nosso trabalho, no fim das contas, né. Eu acho que a gente está aqui justamente para isso, para defender esse lado autêntico, defender, levantar essa bandeira e mostrar por que que cada um é autêntico, né. Eu acho que o brand tem isso, assim, ó, isso é o seu poder, essa é a sua esse é
sua força, então vamos aqui. Aí vai no outro, olha, esse aqui pode ser o concorrente, mas a sua força é outra. É. Eu queria fazer uma pergunta combo agora aí pros dois aí. Bora. Eu gostei dessa. Conheço essa pergunta. Não, eu gostei do. O Raoni veio com umas brincadeirinhas sem graça de fazer pergunta combo. Ele faz várias perguntas em uma só e envolve todo mundo na parada, entendeu? Vai ganhando tempo, né? E joga um monte junto. Fazer uma pergunta combo é pra vocês dois, assim, no sentido de conceito, né? Porque eu acredito muito que o Raoni, ainda mais, que é um expert em conceito, né? Eu queria que vocês me falassem assim, o que é conceito para vocês, né? E como que o conceito ele amarra toda uma criação, né? Pode ser de uma nova marca, pode ser de um produto novo, pode ser de um serviço, pode ser qual demanda tem ali na mente do cliente. Por que eu falo isso? Porque quando a gente, né, vai desenvolver alguma coisa para o mercado, vem aquelas perguntas, né? Mas por que você colocou aqui desenvolvimento de conceito? Daí eu tenho que explicar o porquê do conceito. E eu queria que vocês me ajudassem a mostrar para toda essa audiência a importância de um conceito, o que é um conceito, qual é a importância do conceito, o que o conceito vai trazer de benefício para todo o projeto, como que ele amarra tudo. Pode ir na frente aí, Raoni. Pergunta Pode combo. falar, Laura, você é Frente. convidada, seja muito. Fica à vontade. Não, vai na À frente. vontade. Então tá bom, vamos lá. Primeira coisa, acho que o conceito ele é extremamente importante porque conceito é definição. O conceito é literalmente a definição do negócio e é ele que vai dar o direcionamento estratégico para que a marca tenha um comportamento específico ou até para falar bonito o arquétipo dela, que é super show. Como a gente até falou tanto na live quanto na reunião de hoje, né, Lara? Tipo, para ir além do herói do fora da lei, né, que todo mundo quer ser. Então a gente começa a construir a alma da marca, de fato, o propósito, a partir do conceito que a gente for definir. E uma coisa que é interessante, né, quando a gente começa a falar de um conceito bem estruturado, estruturado a partir de uma dinâmica de mercado, desenvolvido a partir dos valores do público-alvo que a gente vai trabalhar, porque a gente vai fazer conexões sempre nas relações de valores de marca e valores de público, a gente começa a trabalhar naquela que é a função da marca, que é criar vínculo. Né? E o que vai criar vínculo da marca é a proposta de valor dela. E proposta de valor é definição é conceito. Então esse fluxo é muito importante, assim, gente, sem conceito, gente, por mais que pareça uma coisa filosófica falar, né, o conceito de alguma coisa, cara, sem definição de negócio a gente não chega a lugar nenhum. Dá tiro para tudo que é lado, gasta dinheiro que não precisa, tenta falar coisa que a gente não entrega e a gente cria uma promessa que a gente, além de não entregar, a gente com certeza vai sair muito mal na fita. Isso é engraçado que você falou que, além de que parece filosófico, e na verdade é bem pelo contrário, né? É a materialização daquela ideia. No fim das contas, materialização, digo em palavras, né? Não, mas é isso, né? Não é nada filosófico, muito pelo contrário. Até por isso que a gente tem tanto cuidado de palavra por palavra, linha por linha. Olha, isso quer dizer tal coisa, isso tal coisa, que é assim. Porque é isso, no fim das contas, é de fato e outra coisa, é o ponto de partida, né? É o ponto de partida, tá ali. Gente, a gente tem que seguir uma estrada, ninguém vai chegar aqui, não é um campo aberto, não é um descampado. Tem que ter uma direção aqui. E aí é o ponto de partida. A gente não vai, senão fica todo mundo perdido, né? Mas é isso, para mim é tão óbvio que é uma coisa palpável ali, né? Tá na mão. Não é palpável, mas porque é isso, assim, é a ideia no conceito, nessa materialização ali, e aí a partir dali vai desdobrando tudo que precisa, né? E de novo, lá vou eu voltar com essa história, mas é a alma, né? Tá ali. Não. O que você precisa saber? Tá aqui, ó. Pá. Não, porque é impressionante, né? Porque eu vejo muita gente que quer ter um trabalho incrível, mas tem que respeitar as etapas do projeto, né? Uhum. E uma delas é conceituar todo o negócio. Como que eu estava até fazendo hoje um trabalho aí com a Lara com a questão de um naming, que, puta, para chegar no racional, puta, você viu, né? Teve lá toda uma pesquisa, quem é a empresa e tal, para definir 3 pilares ali do que a gente queria chegar, né? E se a gente não faz isso, qualquer palavra é palavra, né? Assim, pode ser que não tenha tanto significado.
né? E se não faz, você não chega em lugar nenhum, né? Porque imagina, você não tem um conceito, o nome vai ser X, vai seguir um caminho. Aí você vai criar um produto, o produto vai seguir outro caminho, aí você vai fazer tudo, cada hora vai ter aí faz um evento, segue um outro caminho, enfim, vai ser bem bolado ali, um patchwork esquisito. E é isso, não tem nada conversando uma coisa com a outra, porque ninguém sabe quem é de fato, É, né? Então é isso, você tem voltando para o que eu te falou no começo, é a diretriz. muito bom, hein? Vocês responderam com louvor a minha pergunta combo. Muito obrigado. Olha, levamos pontos extras com essa pergunta. Pergunta combo realizada com sucesso, viu, homem? Mas é isso, né? E uma coisa que é interessante, eu acho que de conceito, principalmente desse universo das palavras, né? Gente, é estratégia. Palavra é estratégica para a gente ter direcionamento, esse direcionamento gerar um processo de tradução de algo em algo. E quando a gente fala esse processo de tradução, a gente está falando, cara, como é que a marca cria um produto? Traduzindo um conceito em experiência de consumo. Uhum. Né? Então não tem muito segredo. Então é muito importante, gente, se ater ao conceito, se ater ao processo que existe criativo, respeitar um processo criativo, porque sem isso, cara, é um tiro no pé. Vai querer cagar regra, vai querer prometer coisa que não vai entregar, simplesmente porque a gente não sabe pra onde ir. E até também ajuda a própria pessoa a ter clareza daquilo que nem ela sabe direito definir, né? Porque às Perfeito. vezes a gente começa a conversar, e isso qualquer um, pode ser uma marca de salgadinho, pode ser daqui da esquina. Às vezes eles começam a falar, tem um monte de ideia na cabeça, e não consegue organizar aquelas ideias. E aí não tem clareza e volta para aquilo lá de trás de não ter clareza. A pessoa não tem clareza nem do que é o próprio negócio. Justamente porque não organizou. Então, o conceito também tem esse papel de organizar essas ideias, organizar o que está dentro de você para conseguir, e até te ajuda a levar adiante. Da próxima vez que perguntarem o que é seu negócio, ou seu produto, ou o que quer que seja, você já consegue ter até um materialzinho, ele tem uma cola para fazer. Mas é muito isso, te ajuda. Eu acho que quando você coloca para fora e organiza, você consegue ter mais clareza. E também ajuda a tomar essas decisões, a fazer essas escolhas. Às vezes você acha que seu negócio segue um caminho, quando você começa a construir o conceito, que é o que vai dar a base daquilo, dessa construção, você fala, não, pensando bem, não é esse caminho, me faz mais sentido o seu outro, eu achava que era aqui, mas aqui, ó, colocando na mesa, eu vejo que é de outro lado, né? Então, é definitivamente a base, a fundação de tudo. Perfeito. Boa. Raoni, você quer fazer a pergunta de 1 milhão para ela? Mas Eita! faço, e é o mais divertido porque lá você vai ver que a reação é sempre fantástica. Minha amiga, indo para o final, a gente tem um costume aqui do nosso divã do Deep de fazer uma pergunta que é o seguinte: qual legado você quer deixar para o mundo? É profundo, hein? Me arrependo de não ter aberto uma cerveja antes, assim. E o legal foi o espaço, né? A pausa, né? Que legado que eu quero deixar para o mundo. O mundo é muita coisa, né? Muito. Posso falar para o meu mundo, as pessoas ao meu redor? Com certeza. O legado que eu quero deixar ao meu redor. Olha, eu sei o que é. Eu acho que tudo isso que eu falei do sentir, assim, o sentir, a base para mim tudo é essa, o ouvir, o sentir, se tiver graça, se tiver um sorriso, sabe? Tudo o que eu escrevo, do que eu crio, se as pessoas puderem se sentir, olhar aquilo e falar assim, nossa, é verdade, ou dar um sorriso, ou levar esse sentimento bom, assim, sabe, para as pessoas através das minhas palavras. Então eu quero deixar como legado as minhas boas palavras e que elas toquem as pessoas dessa forma, das reações que eu tenho hoje, eu já vejo que é isso, sabe, eu vejo que isso que é um grande tesão. Então, eu acho que talvez o legado sejam, para terminar como começamos, palavras que façam bem, boas palavras que despertem sentimentos, que despertem amor, que despertem graça, que levem leveza, que é a base de tudo para mim. Ok, Então, parabéns. talvez seja isso. Muito bom. Parabéns. Que você consiga aí encantar muitas pessoas aí ao longo da sua jornada ainda. E inspirar, né, essas pessoas através das palavras. Acho que isso que é o mais importante, né? Através de atitudes, de palavras, de bons exemplos. E é isso. Parabéns. Obrigada, gente. Nossa, eu tô aqui até. Essa pergunta final mexeu. Acho que eu vou desligar e ligar para minha terapeuta na sequência. Não, eu tô brincando. Foi muito bacana. Eu tô super feliz. Eu tô
que papo gostoso, assim. Você falou agora que era a pergunta final, nem percebi que Passou passou. 1 hora já. Foi muito gostoso. Pois é, tô vendo, uma delícia esse papo. Obrigada por entrarem nessas viagens que eu entro numas viagens loucas, e obrigada por abraçarem minhas loucuras e minhas palavras. Foi muito gostoso. Tamo junto sempre. Maravilha. Então, gente, eu queria agradecer muito, Lara. Parabéns pela jornada. Que venham muitas outras jornadas e outros desafios de poesia para você, que é sempre muito bom. E Dani, obrigado por mais um episódio. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, Lara. Obrigada, gente. E, gente, muito em breve, mais um DicoCast. Até já. Valeu, tchau, tchau.